Olá, eu sou o professor André e vou falar hoje sobre gerúndio, gerund em inglês, né? E esse gerúndio também pode ser confundido, ou não vai nem ser confundido, mas ser comparado a substantivo, né? Então, vamos falar sobre gerúndio, então, que em português é o gerúndio. E o gerúndio em português, ele é visto como uma palavra que termina em NDO. Em inglês, essa palavra termina com ING, ING. Para esse material, para essa aula de hoje, para esse conteúdo, eu peguei referência no gerúndio gramática inglesa e tem aqui duas referências, duas páginas deles, né? E no verbo seguido com o gerúndio também da gramática inglesa. E depois eu deixarei na descrição do vídeo esse material, esses links para você poder pesquisar mais, ver atividades e outras coisas, né? O gerúndio em português expressa uma ação que está em uso ou que ocorre simultaneamente, ou ainda que remete à ideia de progressão, que está acontecendo. Sua forma nominal é derivada do radical do verbo, acrescido da vogal temática e da desinência, NDO, que em inglês é ING, ING. Exemplos aqui, ó, isso aqui em português, né? Comendo, partindo, falando, aprendendo, isso são também gerúndios em inglês também. Só que aqui deu exemplo em português, porque é basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Gerúndio como sujeito da oração. Aqui temos eating people is wrong. Running tigers is dangerous. Flying makes me nervous. Brushing your teeth is important. Smoke causes lung cancer. Então, olha aqui, todos eles eu coloquei marcadinho com negrito e sublinhado, né? Como diz a palavrinha black e underline. E aqui está aqui o ING, que tem todas as palavrinhas aqui, tá? Então, temos aqui a forma que em português e inglês em inglês termina com ING, e em português com NDO, que formam o gerúndio. Gerund como complemento do verbo to be. Só que não vai ser, esse caso aqui não está sendo como o present continuous, tá bem, gente? Que é um pouquinho diferente. One of his duties is attending meetings. The hardest thing about learning English is understanding the gerund. One of life's pleasures is having breakfast in bed. Então, olha aqui, temos aqui a presença do verbo to be e o próximo verbo com ing. Né? Então, essas duas formas aqui é a mesma forma do present continuous, no entanto, gerúndio está na função de gerúndio aqui. Nessas frases, está expressando a função de gerúndio. Gerúndio após preposition. O gerúndio deve ser utilizado sempre que um verbo for antecedido por uma preposição, ou seja, que vem antes da preposição. Isso também se aplica a algumas expressões que terminam com preposição, como inspirar e there is no point. Tá, gente? There is no point. E diz aqui, eu coloquei aqui alguns exemplos que tem preposição. Can you sneeze without opening your mouth? She's good at painting. She avoids him by walking on his opposite side of the road. We arrived in Madrid after driving all night. My mother decided against postponing his trip for Hungary. There is no point in waiting. In spite of missing the train, we arrived on time. Então, na primeira frase, can you sneeze, tem a preposição without. She's good at. Na segunda frase, temos a preposição at. Na terceira frase, temos a preposição by. Na quarta frase, temos after. Na quinta frase, temos against. Na sexta frase, temos in. E na sétima frase, temos of. Então, temos without, at, by, after, against, in e of. São as preposições mostrando com seguida, depois, posteriormente, temos o gerúndio. Então, o que vai acontecer aqui? Tem preposição, o verbo depois, ele vai vir no gerúndio, certo? Verb após phrasal verbs. Os phrasal verbs são compostos por um verbo
mais preposição ou advérbio, né? Advérbio de lugar, de modo, existe vários, de meio, e por aí vai. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui. When you give up smoking? When will you give up smoking? She always put off going to the dentist. He kept on asking for money. Jim ended buying a new TV after his old one broke. Então, when you give up your smoking? Quando você desistirá de fumar? Nunca, né? Sei lá. She always proves going to dentist, nunca vai deixar de dentista, sempre tem que deixar de dentista. He kept asking for money, estava guardando algum dinheiro, mantendo algum dinheiro, salvando algum dinheiro. He ended up buying a new TV after one broke. Acabou de comprar uma televisão que a outra velha quebrou, né? Então, estamos aqui usando phrasal verb. Phrasal verbs, pessoal, é uma palavra, são duas palavras ou mais palavras que formam um sentido, tá bom? Aqui temos outros exemplos aqui. Aliás, está voltando aqui. Alguns phrasal verbs incluem o termo to como a preposição, tá? Não é de forma infinitiva. Ele vai estar aqui agora, aqui, ó. Vocês vão ver que o to, ele não está aqui como infinitivo, verbo sem conjugar, mas como preposição de para, de conduzir, de durante, de entrar. Então, por exemplo, to look for to take to be accustomed to get around to be used to, são expressões em que o to, ele não tem função de preposição, de verbo infinitivo, mas de preposição. É importante notar que a palavra to consiste em uma preposição. Nesses casos, pois deve ser seguida de um gerúndio. Tá? Ela não faz parte da forma infinitiva do verbo. Para saber se to é uma preposição ou parte do infinitivo, basta verificar se é possível incluir o pronome it após to e formar uma oração que possua sentido. Nesse caso, o termo to é uma preposição e deve ser seguido por um gerúndio. Exemplos. I look forward for heating for the sun. I look forward to it. I use it to waiting for buses. I am used to it. Ok, pessoal? Então, o it aqui substitui for buses. O it aqui substitui for you soon. Ok? Exemplos aqui também, outros exemplos. She didn't really take to study English. She didn't really to take it. Então, a palavrinha it está substituindo English. When you get around to moving the grass, when will you get around to it substitui the grass. Gerund em substantivos compostos. Nos substantivos compostos que incluem gerund, fica claro que seu significado é o de substantivo e não o do verbo na forma contínua. Por exemplo, a expressão swimming pool se refere a uma piscina para nadar, e não nadando na piscina. Então, são diferentes situações. Exemplos. I'm giving Sally a driving lesson. They have a swimming pool in their backyard. I bought some new running shoes. Gerund após determinadas expressões. O gerund é necessário após as seguintes expressões. Can help, can stand, to be worth, is not used. Exemplo. She couldn't help falling in love with him. I can't stand being stuck in tragic jams. It's no use trying to escape. It might be worth phoning the station and check the time of the train. Temos aqui uma fotografia aqui, né? Que está mostrando, perguntando o que é gerúndio. What's gerund? A gerund is a noun made from a verb. To make a gerund, you add ing on the verb. Então, gerúndio é um substantivo feito por causa do verbo, feito de um verbo. Para fazer um gerúndio, você acrescenta o ing do verbo. É o que eu falei no começo da aula de hoje, agora, né? No comecinho de português, que deu exemplo lá de português. Tá, gente? O substantivo em português, ou gerúndio em português, ele é um verbo acrescentado com ing, no caso, NDO. Tá aqui, visiting the real Felipe is exciting experience. Visitar o rei Felipe é uma experiência muito legal. I like going
To La Punta every summer. Eu gosto de ir La Punta todo verão. After heavy lunch, well to Palomicos Islands. Depois de almoçar, eu irei para a Ilhas Palômicos. I go shopping on Malventura Plaza every week. Eu vou ao shopping, eu vou às compras no shopping Plaza Ventura todo fim de semana. Então, isso que é gerúndio. Agora, o conteúdo da frente, eu vou usar referência ao site adirferreira.com.br e o link também ficará na descrição para você ver. O acesso foi hoje, né? Eu estou gravando esse dia 16/6/2020 e vai ficar gravadinho lá e no link não, na descrição vai estar lá o conteúdo para vocês clicarem e verem em outra hora, certo? Verbo seguido do gerund. Em inglês, o gerund é normalmente utilizado depois de inúmeros verbos, inúmeros. Aqueles mais importantes são apresentados abaixo. Todos esses verbos podem ser seguidos por substantivos ou ao invés de gerunds. Lembre-se de que gerund sempre funciona como substantivo nas orações. Alguns desses verbos ainda podem ser seguidos por uma preposição introduzida por that. Verbos seguidos por substantivos ou gerúndios. Admit, admitir. He admitted stealing the money. Ele admitiu ter roubado dinheiro. Advise, aconselhar. She advised waiting until tomorrow. Ela aconselhou esperar até amanhã. Anticipated, ansiar. I anticipated having a good time on vacation. Anseio me divertir nas férias. Appreciate, agradecer, gostar de. I appreciated hearing from you. Gostei de ter notícias suas. Avoid, evitar. She avoided answering my question. Ela evitou responder minha pergunta. Can't bear, não suportar, não aguentar. I can't be waiting in long lines. Eu não aguento esperar em longas filas. Begin, começar, iniciar. It began raining 1 hour ago. Começou a chover 1 hora atrás. Complete, completar. Have you completed writing your paper? Terminou de escrever seu trabalho? Consider, considerar. I'd like you to consider going to meet with me. Gostaria que você considerasse vir comigo. Continue, continuar. He continued speaking. Ela continuou a falar. Delay, atrasar. He delayed leaving from school. Ele se atrasou para sair para a escola. Deny, negar. They committed the crime. Eles negaram ter cometido o crime. Discuss, discutir, debater. They discussed the opening a new business. Eles conversaram sobre abrir um novo negócio. Dislike, não gostar de. E falando sobre dislike, a palavra dislike, quando você quer escrever não gostar de em inglês, não precisa colocar o of. Assim também como o of também não precisa. I dislike driving long distance. Não gosto de dirigir longas distâncias. Enjoy, gostar de. Enjoy, gostar, curtir. We enjoy visiting them. Gostamos de tê-los visitado. Né? Temos outro exemplo aqui. I can't imagine living in that big grounds. I can't imagine a purple unicorn in my yard. I can't imagine that he lied on purpose. I understand French. I understand fishing pretty well. I understand that you would prefer to stay. Alguns verbos para terminar podem ser seguidos por um gerúndio ou um infinitivo. Dessa forma, ambos os verbos podem possuir significado diferente ou distintos, ou idênticos, né? Dependendo dos verbos precedentes. As páginas detalhadas analisam verbos que podem ser seguidos por um gerúndio ou um infinitivo com significado equivalente. Ou seja, o que se mudou a ordem, mudou as palavras, mas o significado permanece. Bem como os verbos que podem ser seguidos por um gerúndio ou infinitivo ou com significado distinto. As referências estão aqui, pessoal. Mais uma vez, ficarão escritas lá na descrição do vídeo. E vocês podem clicar e perguntar nos comentários à vontade. Aqui eu termino essa gravação aqui, né? E depois, por favor, vocês podem ir lá e comentar e perguntar. Fiquem à vontade. E eu estarei disposto a responder e tirar as dúvidas.